Objetivos. Ao final desta atividade, você deverá ser capaz de reconhecer a importância do narrador para a narrativa literária, identificar os tipos de narrador que podem aparecer na narrativa literária, distinguir as variantes dos tipos de narrador da narrativa literária. Na unidade 1, apresentamos conceituações básicas de narrativa e de narrativa literária. Enfatizamos que para haver narrativa ficcional, além da ficcionalidade, são necessários os elementos articulados: ação, personagens, intriga, tempo, espaço e narrador. Vamos ao estudo desses elementos, começando pelo narrador que, conforme dissemos na unidade 1, aparece como elemento fundamental para a constituição da narrativa ficcional e já foi analisado sob outra nomenclatura. Iniciando o percurso. Tradicionalmente, o narrador é identificado nos manuais de teoria literária como ponto de vista, foco narrativo, foco de narração, visão, focalizador, para responder não apenas à pergunta: quem narra? Como há de que perspectiva narra? Nas discussões teóricas entre enredo e personagens, ganhou notoriedade, conforme a narrativa ficcional foi se aprimorando tecnicamente. Isso se deu a partir do século XIX, principalmente a partir do realismo, quando as formas em prosa, como o romance e a novela, o conto, foram acrescidas de muita inovação na técnica de narrar. Veja o que Moisés, 1979, p. 177, diz. O ponto de vista ou foco narrativo tem se constituído numa das través mestras da ficção moderna, a ponto de alguns estudiosos a considerarem o eixo em torno do qual gira toda a problemática ficcional dos nossos dias. Os avanços técnicos das formas literárias em prosa revelam o avanço técnico do homem e a mudança em seu modo de perceber as coisas e de se relacionar com elas. Leite, 1985, p. 6, diz que se narrar é coisa muito antiga, refletir sobre o ato de narrar também o é, e história os acréscimos paulatinos. Nos estudos literários, as primeiras reflexões sobre o ato de narrar que remontam aos gregos Platão e Aristóteles, na Antiguidade Clássica, sistematizadas que foram, no século XIX, por Hegel e a partir dele retomadas por uma série de estudiosos, no século XX. Além dessas informações, antes de discorrermos sobre os tipos de narradores que podem aparecer nas narrativas literárias e as variações que cada tipo pode assumir, faz-se necessário destacar dois pontos importantes para a construção desse conhecimento. É necessário assinalar, primeiramente, que narrador não é sinônimo de autor. Vejamos o verbete narrador, no Dicionário de Teoria da Narrativa de Reis e Lopes, 1988, p. 61, 62. Narrador. A definição do conceito de narrador deve partir da distinção inequívoca relativamente ao conceito de autor, entidade não raro suscetível de ser confundida com aquele, mas realmente dotada de diferente estatuto ontológico e funcional. Se o autor corresponde a uma entidade real e empírica, o narrador será entendido fundamentalmente como autor textual, entidade fictícia a quem, no cenário da ficção, cabe a tarefa de enunciar o discurso, como protagonista da comunicação narrativa. Atente-se no seguinte exemplo: Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. M. de Assis, Quincas Borba, p. 35. A entidade que toma a palavra é tão fictícia como a personagem Rubião de quem fala. Trata-se de um sujeito com existência textual, ser de papel, confronte com Barthes. 1966, 19-20, tal como a segunda pessoa, vos, a quem se dirige. Confundir este narrador com Machado de Assis seria tão abusivo como identificá-lo com o próprio Rubião. Essa de Queiroz com o narrador Teodorico Raposo de A Relíquia ou Albert Camus com Meursault de L. Étranger. Note nas palavras dos autores, que enquanto o autor é uma entidade real e empírica, baseada na experiência, o narrador é uma entidade fictícia, faz parte do mundo ficcional instaurado pela narrativa literária. Autor designa o escritor, o homem que existe social e juridicamente. Já o narrador é um sujeito da narrativa, criado pelo escritor com a função de contar a história. É uma das vozes do texto, tão importante que temos sobre ele afirmações como a de Tácca, 1983, p. 65. Basicamente, a voz do narrador constitui a única realidade do relato.
é o eixo do romance. Podemos não ouvir em absoluto a voz do autor nem a dos personagens. Mas sem narrador não há romance. Estabelecida essa diferença entre autor e narrador, cabe a advertência de que, ao analisar uma narrativa de ficção, não devemos buscar no autor explicações para as atitudes e posturas do narrador. Outro ponto a destacar é o conceito de narratário, que para Koller, 1999, p. 88, responderia ao questionamento: quem fala para quem? Quem fala para quem? O autor cria um texto que é lido pelos leitores. Os leitores inferem a partir do texto um narrador, uma voz que fala. O narrador se dirige a ouvintes que às vezes são subentendidos ou construídos, às vezes explicitamente identificados, particularmente nas histórias dentro de histórias, onde um personagem se torna o narrador e conta a história encaixada para outros personagens. O público do narrador é muitas vezes chamado de narratário, quer os narratários sejam ou não explicitamente identificados. A narrativa implicitamente constrói um público através daquilo que sua narração aceita sem discussão e através daquilo que explica. Uma obra de um outro tempo e lugar geralmente subentende um público que reconhece certas referências e partilha certos pressupostos que um leitor moderno pode não partilhar. A crítica feminista está especialmente interessada na maneira como as narrativas europeias e norte-americanas frequentemente postulam um leitor masculino. Elas se dirigem implicitamente ao leitor como alguém que partilha uma visão masculina. Assim como autor e narrador não podem ser confundidos, narratário e leitor também não. Tal qual na primeira díade, o leitor pertence ao mundo real, enquanto o narratário é um ser fictício, do universo ficcional. Quanto ao narrador, é comum estabelecê-lo de acordo com a pessoa do discurso utilizada para narrar, ou seja, a primeira e a terceira pessoas do singular. Entretanto, é muito simplificador e não esclarecedor apenas querer identificar em uma narrativa se o narrador é de primeira ou de terceira pessoa. Por isso, observa-se também sua participação na história narrada. Ainda assim, Franco Júnior, 2003, nos adverte que, embora relevantes, esses dois aspectos são insuficientes para o estudo da complexidade e da importância estética, ideológica, etc., que o narrador assume na narrativa. Partindo, pois, dessas duas pessoas do discurso, comumente temos 1. O clássico relato de terceira pessoa, Tacca, 1983, p. 62. 63, em que o narrador está fora dos acontecimentos narrados, refere os fatos sem nenhuma alusão a si mesmo. Tende à imparcialidade, mas também à onisciência, sabe tudo da história, e à onipresença, está em todos os lugares. Esse narrador pode, entretanto, aparecer na variante de narrador intruso, aquele que fala com o leitor ou que julga diretamente o comportamento das personagens. Gancho, 2006, cita um trecho de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco para exemplificar este tipo de narrador. Veja-se. Não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa. Isto será culpa no severo tribunal das minhas leitoras. Mas se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda gala no céu, no mar e na terra, e toda incoerência, absurdezas e vícios no homem, que se aclamou a si próprio o rei da criação, e nesta boa-fé dinástica vai vivendo e morrendo. 29, edição. São Paulo, Ática 2002. p. 67. Essa forma de narração era muito comum nas narrativas do século XVIII e em muitas do século XIX, mas vai perdendo lugar à medida que o realismo tende a produzir narrativas em que a onisciência e a onipresença do narrador se fazem tão constantes que as narrativas parecem narrar-se sozinhas. 2. O narrador em primeira pessoa que participa dos acontecimentos narrados. Como personagem que é, não pode ter onisciência, tampouco onipresença. Tem seu campo de visão limitado. Em suas variações, pode assumir o papel de protagonista, isto é, a personagem central. Entre os inúmeros exemplos, Gancho, 2006, nos dá dois célebres. Paulo Honório, narrador do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, homem duro, que tenta entender a si e a sua vida após a morte da esposa Madalena Bentinho, de Dom Casmurro, de Machado de Assis, célebre por dar sua versão sobre a possível traição de Capitu, seu grande amor. Nos dois casos, temos um narrador que está distante dos fatos narrados e que, portanto, pode ser mais crítico de si mesmo. Assim como pode ser protagonista da história, o narrador em primeira pessoa também pode ser uma personagem secundária,
ou ainda uma mera testemunha presencial dos fatos. Veja o que diz Gancho, 2006. Narrador testemunha, geralmente não é a personagem principal, mas narra acontecimentos dos quais participou, ainda que sem grande destaque. Um exemplo deste tipo de participação do narrador-personagem é o romance Amor de Salvação, de Camilo Castelo Branco, no qual o narrador é amigo de Afonso de Teve, personagem principal, do reencontro dos dois depois de alguns anos decorridos da amizade na época da universidade, nasce a história tentando aproximar o jovem boêmio idealista Afonso, do pai careca e barrigudo que o narrador vê diante de si. Conforme nos referimos acima, as tipologias nem sempre dão conta da complexidade do assunto. Entre os estudiosos sobre o narrador, há um destaque a Norman Friedman, que em 1955 sistematizou as classificações que o antecederam e criou uma tipologia, das mais completas, que tenta rastrear o mais possível as formas de narrar. Reproduziremos essa tipologia, seguindo Leite, 1985, que lhe dedicou um capítulo de seu livro. Nele, ela enuncia que Friedman primeiro levantou algumas questões necessárias para se tratar do narrador. Quem conta a história? Trata-se de um narrador em primeira ou em terceira pessoa? De uma personagem em primeira pessoa? Não há ninguém narrando. 2. De que posição ou ângulo em relação à história o narrador conta? Por cima? Na periferia? No centro? De frente? Mudando. 3. Que canais de informação o narrador usa para comunicar a história ao leitor? Palavras? Pensamentos? Percepções? Sentimentos? Do autor? Da personagem? Ações? Falas do autor? Da personagem? Ou uma combinação disso tudo? 4. A que distância ele coloca o leitor da história? Próximo? Distante? Mudando? Friedman, 1955 Apud Leite, 1985, p. 25. A seguir, a autora trata dos conceitos de cena e sumário, distinção que norteia a tipologia de Friedman, uma vez que estabelece a proximidade ou a distância entre a história narrada e o leitor. Na cena, o diálogo das personagens é representado por meio do discurso direto, mais próximo do leitor, praticamente sem a presença de um narrador que no sumário conta, resume ou expõe os eventos da narrativa por meio do discurso indireto. O sumário estabelece maior distância entre o leitor e a história narradas. Eis a classificação de Norman Friedman para o foco narrativo, tratadas por Leite, 1985, e sumarizadas por Franco Júnior, 2003, p. 41-42. Autor onisciente intruso. Esse foco narrativo caracteriza o narrador que adota um ponto de vista divino, para além dos limites de tempo e espaço. Tal narrador cria a impressão de que sabe tudo da história, das personagens, do encadeamento e do desdobramento das ações e do desenvolvimento do conflito dramático. Ele usa preferencialmente o sumário, suprimindo ou minimizando ao máximo a voz das personagens. Como canais de informação predominam suas próprias palavras, pensamentos e percepções. Seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a moral, que podem ou não estar entrosados com a história narrada. Friedman, 1955 Apud Leite, 1985, p. 26-27. O narrador que utiliza esse foco narrativo se interpõe entre o leitor e os fatos narrados, elaborando pausas frequentes para a apresentação de sua opinião e de seu posicionamento, seja em relação à história e aos elementos que a constituem, seja em relação aos comportamentos e ou valores sociais aos quais a história narrada faz referência e com os quais dialoga. 2. Narrador onisciente neutro. Esse foco narrativo caracteriza-se pelo uso da terceira pessoa do discurso. Tende ao uso do sumário, embora não seja incomum que use a cena para a inserção de diálogos e para a dinamização da ação e, consequentemente, do conflito dramático. Reserva-se normalmente o direito à caracterização das personagens, descrevendo-as e explicando-as para o leitor. Distingue-se do foco narrativo anterior pela ausência de instruções e comentários gerais ou mesmo sobre o comportamento das personagens, embora sua presença, interpondo-se entre o leitor e a história, seja sempre muito clara. Friedman, 1955, Apud Leite, 1985, p. 32. 3. Eu como testemunha. Esse foco narrativo caracteriza um narrador que narra de perspectiva menos exterior em relação ao fato narrado do que os anteriores. Faz uso da primeira pessoa do discurso,
mas ocupando uma posição secundária e ou periférica em relação à história que narra. Isso, no entanto, não impede que possa observar desde dentro os acontecimentos e, portanto, dá-los ao leitor de modo mais direto, mais verossímil. Friedman, 1955 Apud Leite, 1985, p. 37. Seu ângulo de visão, entretanto, é necessariamente limitado. Por situar-se na periferia dos acontecimentos, esse narrador tem de restringir-se à sua condição de testemunha, ou seja, não sabe de fato senão aquilo que presenciou, limitando-se a fazer suposições, inferências, deduções, etc. daquilo que lhe escapa. Pode utilizar tanto a cena como o sumário para narrar. 4. Narrador protagonista. Esse foco narrativo caracteriza um narrador que narra necessariamente em primeira pessoa, limitando-se ao registro de seus pensamentos, percepções e sentimentos. Narra, portanto, de um centro fixo, vinculado necessariamente à sua própria experiência, já que, como o próprio nome diz, é o protagonista da história narrada. Pode valer-se tanto da cena como do sumário, aproximando ou distanciando o leitor da história narrada. 5. Onisciência seletiva múltipla. Esse foco narrativo marca-se pela utilização predominante do discurso indireto livre. Tal recurso cria um efeito de eliminação da figura do narrador, que é substituída pelo registro de impressões, percepções, pensamentos, sentimentos, sensações que remetem à mente das personagens. Como tais percepções, pensamentos, sensações, sentimentos, etc. ganham o primeiro plano da voz narrativa e estão ligados a várias personagens, não há mais um centro fixo como responsável pela articulação da história narrada, mas uma multiplicidade de ângulos de visão e, consequentemente, múltiplos canais de informação. Há aqui um predomínio quase absoluto da cena. Esse foco não deve ser confundido com o foco narrador onisciente neutro, pois o autor traduz os pensamentos, percepções e sentimentos, filtrados pela mente dos personagens, detalhadamente, enquanto o narrador onisciente resume depois de terem ocorrido. Friedman, 1955 Apud Leite, 1985, p. 47. 6. Onisciência seletiva. Esse foco narrativo é semelhante ao anterior, mas com a diferença de que se restringe a uma só personagem. Narra de um centro fixo, seu ângulo é central, e os canais de informação limitam-se aos pensamentos, sentimentos, percepções, sensações, memórias, fantasias, desejos, etc. do personagem central que são apresentados diretamente e sem mediação ao leitor. Marca-se, como foco anterior, pelo predomínio do uso do discurso indireto livre e, não raro, pelo recurso ao fluxo de consciência. 7. Modo dramático. Esse foco caracteriza-se pelo uso exclusivo da cena, logo, pelo predomínio quase absoluto do discurso direto. A história é narrada a partir do encadeamento de cenas nas quais somos informados, pelo discurso direto, sobre o que pensam, fazem, sentem e objetivam as personagens. A história é narrada de um ângulo frontal e fixo, o que cria o efeito de estarmos presenciando os fatos no momento em que eles acontecem. É o foco que caracteriza o gênero dramático, o texto de teatro e, de certo modo, o roteiro de cinema e das telenovelas. 8. Câmera. Esse foco é, talvez, a tentativa mais radical de eliminação da presença do autor e também do narrador na narrativa. Essa categoria serve àquelas narrativas que tentam transmitir flashes da realidade como se apanhados por uma câmera arbitrária mecanicamente. Friedman, 1955 Apud Leite, 1985, p. 62. Tal propósito de atingir a máxima neutralidade no narrar faz, muitas vezes, com que a narrativa seja construída a partir de fragmentos soltos, que rompem com a ilusão de continuidade, que é uma das características mais tradicionais da narrativa. É uma ilusão, no entanto, acreditar que esse foco narrativo seja de fato neutro. Basta fazer uma comparação com a fotografia ou com o cinema para percebermos que há sempre alguém por trás da câmera decidindo o ângulo, selecionando o que deve ou não ser representado. Pense-se, por exemplo, no fotojornalismo, que nunca é neutro no tratamento que confere às imagens que veicula vinculadas ao texto e aos interesses do jornal. Vale o mesmo para o telejornalismo. Convém lembrar que, apesar das tipologias, nada impede que um narrador se comporte de mais de um modo para narrar, por isso costuma-se advertir para a precariedade das classificações. Leite, 1985, lembra que no romance Memorial de Aires, de Machado de Assis,
publicado em 1908. A personagem Iris assume dois papéis, o de narrador protagonista e o de testemunha. Ele é um dos protagonistas da história, tanto que o livro recebe o nome de Memorial de Iris e sua história é narrada. No entanto, Iris, concomitante à sua história, em que é protagonista, narra a do casal romântico Tristão e Fidélia, desde que se conhecem até o casamento e de cuja história é testemunha.